Olá, amados, tudo bem com vocês? E hoje eu quero perguntar para vocês: os seus planos, as suas vontades, as suas escolhas, elas estão gerando satisfação na sua vida? Eu pergunto isso porque há um tempo atrás eu estava me sentindo muito cansada, muito exausta. Parecia que eu não saía do lugar. Parecia que tudo que eu fazia não era o suficiente para alcançar todos os planos que eu tinha na minha cabeça. E então eu cheguei num momento assim de realmente me colocar em joelhos e falar: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? Tudo que eu estou fazendo parece que nada é suficiente. Parece que as coisas que eu tô fazendo não é para se fazer. Qual que é o caminho que eu preciso seguir? E comecei a orar sobre isso. Comecei a me render. Rendição. Rendição, essa é a palavra, sabe, amados? Rendição de você dizer: ok, eu me desarmo, eu desisto de tudo que eu sonhei, eu desisto dos meus planos, eu desisto das minhas escolhas. E o que o Senhor tem para mim? Deus, o que o Senhor tem para mim? E eu posso dizer para vocês que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, na época, amados, eu lembro que eu estava muito focada na minha vida profissional. E eu tinha deixado várias outras coisas de lado. Inclusive, a minha busca por Deus, a espiritualidade, esse relacionamento profundo com Deus. Porque orar, agradecer pelo seu dia é algo muito superficial, né? A espiritualidade, ela é algo muito mais profunda e ela é algo essencial na nossa vida. Então, quando eu comecei a mergulhar, a me render, a colocar realmente Deus em primeiro lugar na minha vida, e Deus foi dando o direcionamento do que eu precisava olhar. E na época, eu realmente precisava olhar para minha vida relacional, para minha vida de relacionamento de casal. E na verdade, amados, como eu estava focando muito na minha área profissional e financeira, e eu estava deixando essa área de lado, eu estava num momento assim de fuga, de não querer olhar para dentro, para tantas coisas que eu precisava melhorar. Então, muitas vezes, quando a gente está focando muito em uma área da nossa vida, é porque a gente não quer olhar para o que precisa ser olhado em outras áreas da vida, que quando a gente olha para isso, quando a gente começa a resolver muitas coisas da nossa vida, elas melhoram e muito. E eu posso dizer assim que a nossa vida relacional é aquela área da vida assim que a gente mais é moldado. Então, quando eu me rendi à vontade de Deus, que Deus me deu esse direcionamento para mim começar a olhar para essa parte relacional, Deus foi me quebrando tanto, gente. Tanto, amados. Foi me quebrando. Eu fui vendo o quanto de arrogância, o quanto de orgulho, o quanto de egoísmo eu carregava. Que isso são coisas que a gente precisa realmente soltar para ter bons relacionamentos, não somente relacionamento de casal, mas até mesmo relacionamentos profissionais. Então, Deus, ele tem uma sabedoria grandiosa que quando você solta o controle, quando você entra nesse estado de rendição, de fazer a vontade dele, ele vai te mostrar. Deus ouve todas as nossas orações. E ele vai te dar o direcionamento do que você precisa melhorar, do que você precisa mudar, do que você precisa olhar para sua vida. E então, rendição é a palavra assim que é aquela atitude, aquela decisão que a gente toma que traz uma vida mais leve, que a gente faz a gente soltar essas preocupações, esse controle, deixar que algo maior, que é Deus Todo-Poderoso, guie a nossa vida. Porque a vontade dele é muito melhor do que a nossa vontade. Então, amados, nesses momentos de rendição, de soltar o controle, de viver a vontade de Deus, eu tive, assim, 5 grandes aprendizados que eu quero dividir com vocês, que foram experiências, histórias que eu passei com Deus, assim, de ver a vontade de Deus tão maravilhosa na nossa vida. E então a primeira delas é que muitas vezes
Deus tem algo melhor para nossa vida. Às vezes a gente tá tão apegado assim, ó, a um desejo. A gente tem o passo a passo da vida, a gente tem vários... já tem um plano, né? Eu quero fazer isso na minha vida. E as coisas não vão dando certo, as coisas estão paralisadas, você fica andando em círculos, parece que nada anda. Só que Deus está dizendo assim, ó, filha, não é por aí que eu quero que você vá. Então, às vezes a gente está ali apegado a um desejo, a gente tem uma mente muito limitada diante da imensidão das oportunidades que Deus tem para a nossa vida. Só que realmente a mente do ser humano é uma mente muito limitada, muito pequena. Então, eu lembro assim, por exemplo, a organização do nosso casamento. Nós, desde o início, nós sempre falávamos que nós queríamos uma coisa simples. Até porque a questão do orçamento e todas as coisas, algumas coisas simples que a gente tinha planejado não deram certo. Não estavam dando certo, estava sendo assim uma luta, assim, muitos desafios, assim, momentos de tirar realmente o sono, onde na última semana, antes do nosso casamento, Deus deu algo grandioso para nós. Teve coisas, gente, que a gente só foi ver no dia do casamento, no momento do casamento, o que Deus tinha preparado. Então, às vezes a gente fica ali apegado a um desejo tão pequeno, sabe? A um desejo tão pequeno, e Deus quer suprir uma necessidade nossa. E essa necessidade, ela é infinitamente muito maior do que um desejo, sabe? E quando Ele supre uma necessidade nossa, várias áreas da nossa vida são alimentadas. Então, esse processo de rendição, de realmente se entregar à vontade de Deus, Deus tem algo bom para sua vida. Muitas vezes a gente não vai entender. No momento ali, a gente não vai entender, a gente vai ficar frustrado. Pode ser que até a gente questione a Deus. Por que isso está acontecendo? Mas é Deus movendo. Só que a gente só vai entender se a gente estiver nesse momento de rendição. Esse momento de dizer, ok, Deus, faça a sua vontade. Outra experiência que eu tive com Deus sobre se render à vontade dele é que uma vez a gente foi viajar e estávamos indo com o meu carro e mal saímos da cidade, o carro começou a falhar. E aí não dava para viajar, não deu para viajar, ele estava falhando muito. A gente conseguiu retornar, conseguimos ter um plano B, emprestamos o outro carro emprestado, fizemos a nossa viagem. Quando nós retornamos, eu mandei arrumar o meu carro e assim, foi algo muito besta, assim, muito simples para arrumar, sabe? Tinha sido o cabo de vela que tinha se desconectado ali, foi algo muito simples para arrumar. Só que depois, refletindo sobre todas as coisas que a gente tinha passado na viagem, sabe? Talvez o meu carro não ia dar conta de fazer aquele trajeto, que era uma serra, a gente tinha que subir muitas curvas, tinha muitos buracos. Então o carro que a gente prestou era um carro muito mais potente para subir, né, as serras. Então eu vejo assim que foi um livramento. Então muitas vezes que não acontecem as coisas do jeito que a gente quer, do jeito que a gente deseja, do jeito que a gente imagina, muitas vezes é Deus nos dando um livramento, livrando a gente de algo pior acontecer, sabe? Então, entrar nesse momento de rendição é você entender que Deus cuida dos mínimos detalhes, que Deus está cuidando de tudo, só que você só vai conseguir confiar nessa vontade de Deus se você realmente tiver esse relacionamento profundo com Deus, essa entrega a Deus, essa rendição realmente de você realmente dizer assim, a minha vida é sua, o Senhor que cuida da minha vida, a minha vida toda é sua, é o Senhor, é a sua vontade de Deus, é a sua vontade, Senhor, que está acontecendo na minha vida, é você realmente acreditar nisso. Outro aprendizado que eu tive, amados, é que quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente queria, e estão surgindo muitos desafios, talvez seja Deus falando assim, ó, filha, você precisa se aproximar mais de mim. A gente precisa aumentar esse relacionamento.
Então, eu lembro, assim, num momento que eu tava de muita solidão, eu tava me sentindo muito sozinha, eu tava realmente muito cansada, tudo que eu tinha planejado não estava dando certo. E foi aquele momento, assim, de chegar a ficar muito mal. E aí eu consegui, né, entrar nesse estado de rendição, porque daí, justamente, do jeito que eu estava fazendo não estava dando certo, eu não estava me sentindo satisfeita. E aí o que acontece? Quando isso acontece, a gente volta para Deus, a gente busca a Deus. Então, às vezes Deus permite que aconteçam essas coisas, esses momentos de trevas, esse momento assim de sombra na nossa vida, justamente para a gente voltar para Ele, para a gente se aproximar dEle, para a gente buscar Ele, para a gente priorizar Ele. Ele conseguir a nossa atenção, fazer com que a gente olhe para Ele, com que a gente se renda à vontade dEle. Então, isso é maravilhoso, sabe, amados? Então, todos os momentos em que eu passei, assim, que eu tive momentos de queda, de passar por esse deserto, de realmente tudo que eu tô fazendo não tá dando certo, eu não tô me sentindo satisfeita, foi justamente para me levar a esse lugar de conexão com Deus, de relacionamento, de fortalecer esse relacionamento com Deus. E foi tão magnífico, tão perfeito esse momento de solidão, foi porque realmente eu entendi esse estado de rendição, de que realmente chega de tentar fazer as coisas do meu jeito, agora eu vou fazer as coisas do jeito de Deus. E foi aí que realmente as coisas começaram a dar certo na minha vida, sabe? Aquela sensação de que a vida estava parada, de que nada estava acontecendo, tudo mudou, gente, tudo mudou. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você quer servir a Deus, quando você faz renúncias por conta de Deus, para agradar a Deus, a sua vida vai mudar. O quarto aprendizado que eu tive sobre se render à vontade de Deus é que muitas vezes a gente vai passar por situações para amadurecer. Então, às vezes você não está preparada para receber o que você tanto quer. Eu vejo isso como foi a preparação para o nosso casamento. Quando eu comecei a orar a Deus para que Deus me mostrasse a sua vontade, Deus começou a mostrar que eu precisava cuidar da minha área da minha vida de relacionamento de casal, olhar para isso, soltar as minhas resistências, mudar a minha mentalidade totalmente, mudar os meus comportamentos. Eu tive um momento de preparação. Não foi um momento fácil, gente, mas foi um momento de amadurecimento. Porque se não tivesse essas fases, essa fase de antes de eu conhecer o meu marido, de preparação com Deus, eu hoje talvez não estaria casada. Não, talvez não. Com certeza eu não estaria casada, né? Ou poderia muitas vezes estar sabotando o meu casamento. Poderia estar agindo, tendo atitudes assim que poderiam estar machucando o meu cônjuge. Então, eu vejo assim que esses momentos das coisas não darem certo na nossa vida também é um momento de muito amadurecimento, de muito aprendizado, de muito quebrar, de nos moldar. Então, Deus vai quebrando e Deus vai moldando do jeito que Ele acha do jeito que Ele tem certeza que a gente deve ser. Isso é muito lindo, isso é muito poderoso. Mas claro, a gente tem que começar esse processo de mudança sem expectativas, porque a gente não sabe no que vai dar. Mas é confiar em Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É esse processo de confiança em Deus, de que algo bom vai acontecer, mas não vai ser algo bom do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino. Vai ser algo bom muito maior, porque vai ser de acordo com a vontade de Deus. E o quinto aprendizado que eu tive, amados, sobre se render à vontade de Deus, a vontade de Deus, o plano número 1 de Deus é a nossa eternidade, é a nossa salvação. E Deus vai colocar situações na nossa vida para que a gente realmente olhe
sobre o pecado, sabe? Eu tinha muita resistência em estudar sobre o pecado, sobre entender o pecado. Mas quando eu comecei a entender que a nossa vida terrena aqui é só uma pequena fase do que a gente está vivendo, de que realmente é uma fase de preparação para algo maior, que é viver em eternidade com Jesus, isso mudou a minha vida, sabe? E quando eu comecei a estudar sobre o pecado, a olhar os pecados que eu estava cometendo, e eu deixei de fazer isso, deixei de cometer, fiz renúncias, abri mão e faço as coisas hoje para agradar a Deus, a minha vida mudou completamente. Hoje eu sinto uma alegria, uma paz, um amor assim que eu nunca senti na minha vida. Então, realmente a gente colhe muitos frutos agora nessa vida terrena, mas a gente vai colher muitos frutos ainda maiores quando a gente estiver com Jesus, realmente com Jesus, quando a gente viver a eternidade, quando a gente tiver a nossa salvação. Então, eu tive muita resistência em acreditar nisso, né? Eu achava que o pecado era uma forma de manipular as pessoas e, infelizmente, algumas pessoas, né, alguns líderes usam isso a favor deles. Mas quando você realmente começa a estudar isso na Bíblia, que você começa a aplicar isso na sua vida, que é o mais maravilhoso, e você começa a ver realmente, colher frutos na sua vida, bons frutos, você vai ver que você vai querer deixar de lado todos os desejos da carne, todos os sentimentos, os pensamentos, esses pensamentos mundanos que a gente tem, e você vai querer viver para agradar a Deus e viver a vontade de Deus e fazer renúncias para Deus, sabe, amados? Então, isso é maravilhoso, sabe? Essa rendição é isso, sabe? É você viver para agradar a Deus. E é isso que faz a total diferença na sua vida. É isso que vai fazer a sua vida se tornar mais leve. É isso que vai fazer com que você consiga receber todos os presentes que Deus tem para você. Porque Deus é um Deus de bondade. Deus é um Deus de justiça. E quanto mais você se rende, quanto mais você busca a vontade de Deus, Deus vai te dar presentes. Sabe? Deus não é o gênio da lâmpada, mas Ele realiza muitos desejos. E na verdade Ele dá coisas pra gente que a gente nunca imagina que precisava, que são muito maiores do que os nossos desejos. Então, amados, fazendo um resumo do que foi falado nesse vídeo, quando a vida estiver muito pesada, você estiver se sentindo sobrecarregada, sozinha, muito preocupada, lembre-se que Deus tem algo bom para sua vida. Deus quer fazer algo na sua vida, só que você precisa se render e você precisa colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Então, muitas vezes, quando as coisas não estão dando certo do jeito que você espera, pode ser porque você está pedindo algo tão pequeno perto de algo maravilhoso, grandioso que Deus tem para te dar. Muitas vezes Deus está te livrando de algo que você não está vendo. Pode ser que Deus quer que você se aproxime mais dele, que você busque mais a ele. Pode ser que Deus esteja te preparando para você receber algo maior, está te amadurecendo. E pode ser que Deus queira que você olhe para uma área da sua vida, que você faça renúncias para que você viva a eternidade com Jesus. Certo, amados? Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Espero que tenha sido uma boa contribuição para você. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar, que está precisando de uma força de ânimo, de uma conexão espiritual, de uma motivação, de renovar as esperanças e que também quer conhecer mais sobre a vontade de Deus. Encaminhe esse vídeo, curte, comenta o que você achou, me dê mais ideias, o que você gostaria de saber mais. E eu quero te lembrar que Jesus te ama muito. Jesus te ama muito, muito, muito. E Ele te quer. Busque a Ele, conheça Ele. Um grande beijo
Deus abençoe vocês.